Deus Pai, obrigada por tudo, Santo Senhor. Obrigada pelo teu proteger. Obrigada porque o Senhor é bom, Deus da eternidade. Nós te entregamos, Deus da eternidade, esta atividade em tuas mãos. Entregamos esse programa em tuas mãos, Pai da graça. Viemos pedir que o teu Espírito sonda este programa. Viemos pedir que o teu Espírito sonda o pessoal de casa. Viemos pedir que o teu Espírito sonda lares, sonda crianças, sonda em todo o pessoal, Pai amado. Nós te entregamos por intermédio do positivamente, Pai amado, a tua presença. Nós clamamos a tua presença. Nós clamamos somente a tua presença, Senhor Jesus. Entregamos a vida do teu servo, do filho que está de Malange, se encontra quem não anda, Pai amado. Viemos pedir que Deus da eternidade sonda a vida dele, Senhor Deus. Sonda a casa dele, Senhor Pai de toda a eternidade. O Senhor é poderoso e pode fazer tudo mais. Clamamos a tua presença, glorificamos o teu nome. Tu és o nosso verdadeiro Deus. Tu és o Deus das nossas vidas. Tu és o Deus que nós clamamos e buscamos, Pai amado. Tu és o Deus que tem nos revestido com a tua glória e com teu poder, Pai amado. Sê com esse programa, sê com essa conversa, que tudo quanto a gente falar seja daquilo que é a tua vontade. A tua presença flua em Angola, Pai amado, que é somente o Senhor é o digno de toda adoração, o digno de todo louvor. É somente ao Senhor que é o digno, Pai amado. E nós te entregamos o nosso louvor, as nossas vidas, os nossos talentos. Entregamos tudo que nós somos na tua presença. Som desse programa, Pai amado. Som desse espaço, querido Deus. Em nome do nosso Pai, amado Deus de toda a eternidade. Amém? Amém. 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 Paz e graças. Sejam todos bem-vindos. A palavra do Senhor nos diz que o que adianta você ganhar tudo? Você pode conquistar tudo e sair da presença do Senhor. Deus é que conclui o homem. Deus é que realiza o homem. Portanto, eu não sei qual justificativa você pode talvez quiser dar, mas independentemente da situação em que você se encontra, saiba que Deus é o teu centro. E é somente Ele que merece toda a adoração. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Esse é o programa, o Positivamente com Adalgisa Brite. É com muito prazer partilhar esse canal com todos vocês. Como vocês já sabem, eu citei aqui o nosso querido convidado, o homem de Deus, que veio de Malange para que possa estar aqui blindar aquilo que é a palavra do Senhor. Mas como todo encontro tem um tema, vamos falar sobre o Ministério de Louvor. O que é ser um ministro de louvor, afinal de contas? O que é ser um ministro de louvor? Então, o nosso amado do Senhor, o Rufino, vai se apresentar melhor para vocês. Rufino, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite a todos os internautas, né? Paz do Senhor a toda a comunidade gospel, ou seja, a toda a comunidade cristã. Pronto, Rufino Chiasa é o meu nome, residente na província de Malange, músico e ministro de louvor também. Amém. Amém, amém. Músico e ministro de louvor. Músico e ministro de louvor. Aqui podemos já ver uma particularidade. Bem, casado. Seria bom que dissesse também um bocadinho com respeito a casado. Amém. Graças a Deus, né? Pai também, de 2 filhos já. Amém. E pronto, eu acho que são essas informações necessárias, né? Mas estamos aqui. Amém, amém. O que na verdade é ser um ministro de louvor. O que é um ministro de louvor? Portanto, faço já assim a pergunta ao homem de Deus. O que é ser realmente um ministro de louvor? O que é um ministro de louvor, afinal de contas? Pronto, eu fiz a questão de referir músico e ministro de louvor, para dizer mesmo que, na verdade, são duas coisas diferentes. E antes que eu responda a questão que me foi colocada, importa aqui referir essas duas diferenças, né? Então, a diferença que existe entre esses dois termos. Dizer que músico gospel é apenas aquele que, né, interpreta canções dentro da temática cristã. Ou seja, um cantor, né, que simplesmente canta músicas cristãs, com mensagens cristãs, com o objetivo de expandir o evangelho, né, no sentido também de expressar aquilo que é a sua fé em Cristo Jesus, em Deus e por aí fora. E já com, né, de alguma forma, com objetivos ou com finalidades muito além
daquilo que são as finalidades de um ministro de louvor. Louvor, ok. Pronto. Indo na questão que me foi colocada, quem é o ministro de louvor? O ministro de louvor, primeiro, ministro é um adjetivo, né, atribuído a todo aquele indivíduo que, pronto, ministra. Ministra alguma coisa. Sim. Ministrar, do ponto de vista bíblico, refere-se em servir. Então, de forma direta, ministro de louvor é aquela pessoa que tem como a responsabilidade de ministrar ou servir a igreja, ministrando canções, louvores, no intuito, né, de levar o povo em adoração a Deus, por meio de música, claro. Ok. E precisamos dizer, como é que realmente o Rufino descobriu-se que és um ministro de louvor? Primeiro, eu tenho dito que como cristão não sentir a necessidade de pregar a palavra, é um cristão que precisa ser descoberto ainda. Porque todo aquele que é cristão naturalmente já sente a necessidade também de pregar a palavra aos outros. E pronto, nessa necessidade, além das experiências que nós fomos tendo na igreja, né, passando pelos corais infantis e da juventude, sempre tivemos essa intenção de também ministrar ou então pregar a palavra de várias as formas. E sempre gostamos de música, que viemos de um lar, né, onde a música não faltava. Então, nessa necessidade, fomos emergindo para o lado da música, assim como já com uma certa destaque, né? Já com certo destaque, além daquilo que fazíamos no coral. E aí fazíamos apenas no intuito de ser músico, mas depois que percebemos que tínhamos de alguma forma isso como um chamado de Deus, então dali começamos a fazer com mais profundidade. Né? Pronto, começamos já a fazer não apenas como um cantor, um músico, mas também como ministro de louvor. Amém. Também dada as responsabilidades que a igreja nos foi atribuindo no decorrer do exercício da mesma arte, se posso assim dizer, não é? Éramos indicados a preencher alguns momentos de louvor, a cobrir os momentos de louvor durante os cultos. Então aí pronto, fomos nesse caso, né, nos envolvendo mais ainda no Ministério de Louvor e fazendo com mais propriedade. Amém, amém. Bem, há quem tem boa voz, há quem pode chegar a ter boa voz, pode cantar bem, e entendamos que para se considerar, né, um cantor gospel, ou seja, um ministro de louvor, alguém que leva o evangelho por intermédio da sua voz, isso também recebe-se como um ministério, não? Sim. Se a pessoa basta ter boa voz, eu quero perguntar assim, basta somente você ter boa voz. Ou seja, você pode se encontrar como alguém que recebeu esse chamado da parte de Deus para poder louvar, ou a pessoas específicas que Deus usa para que possam levar aquilo que é responsável com respeito à música. Somente ter boa voz já define que a pessoa tem esse chamado ou a coisa mais, ou seja, é o requisito mais que pode estar que pode se encontrar. Eu penso que não. Penso que não é apenas a boa voz. Sim. Que pode significar que nós temos algum chamado para o Ministério do Louvor. Eu perguntei isso no sentido de que há muita gente que canta, mais distante da presença de Deus. Okay. E parece que de tanta voz bonita que têm, conseguem mexer o público, talvez não é com aquilo que é a essência da própria Sagrada Escritura, mas sim daquilo que é o domínio sobre a música. E eu queria que tu referisse um bocadinho sobre esse contexto, porque geralmente há pessoas que cantam e encantam com uma voz humana. Certo. Mas aquilo que é mesmo a unção, que a palavra carrega, às vezes não carregam nada por isso. Então, será que há pessoas específicas que Deus pode usar, que possam usufruir tão facilmente? Aqui vamos já voltar naquilo que é, na verdade, a essência da palavra ministro de louvor. Sim. Né, referindo aqui aquilo que são os aspectos, né, ou as características de um ministro de louvor, sim, aquilo que são os requisitos que normalmente o ministro de louvor deve ter. Penso que é isso que nos vai ajudar a distinguirmos então, né, o ministro de louvor com aquele que simplesmente canta. Ministro de louvor é a pessoa, como já fiz referência, que tem como objetivo levar o povo em adoração a Deus por meio da música. Mas é importante que este ministro de louvor tenha algumas qualidades. Tal como a Bíblia fala, né, em João 4, que eis que o Pai está à procura daqueles que o adoram, não apenas adoram, mas que adoram em espírito e em verdade. Amém.
Então, o ministro de louvor não é aquele que simplesmente canta e leva as pessoas em adoração a Deus, mas é aquele que, primeiramente, tem um compromisso com Deus. Amém. Tem um compromisso com Deus, é aquele que vive, né, digamos, em santidade também. Santidade é alguém separado, como disse, vem da questão de servir a Deus e quem serve é servo. Sim. E servo é aquela pessoa que separou-se ou então separado dentre a maioria para um serviço na igreja específico. Então, essa separação não é feita apenas pelo fato dessa pessoa desempenhar uma função diferente, mas é também no sentido de que essa pessoa deve ter uma vida separada, santificada em todos os aspectos. Então, não é apenas, né, ter boa voz que já pode fazer de você um ministro de louvor. É preciso, primeiramente, ter um chamado mesmo. Amém. É preciso ter um chamado de Deus na tua vida para o ministério de louvor. Amém. E é preciso ter uma vida também santificada, Devocional. viver da palavra, viver da oração, viver da meditação. Amém. Amém. E isso é que vai, de alguma forma, nos diferenciar de alguém que simplesmente canta. Amém. Porque, e também é uma responsabilidade levar a adoração para o povo de Deus. Certo. Naquele momento em que você está aí ministrar, está aí a adorar, você parece sendo o centro. Certo. E se a tua vida não for assim uma vida de separação, uma vida de renúncia com o mundo, absolutamente você vai dar o que afinal de contas. Exatamente. É preciso que, para que os outros sejam cheios, né? É preciso que nós antes sejamos cheios. Também. Para que os outros sejam levados até a Deus, é preciso que nós tenhamos alguma sensibilidade, principalmente ao Espírito Santo. Amém. Que não tem como você... Mas há quem consegue mecanizar. Prontos, eu costumo dizer, né? A música em si, ela já é um poder. A música, naturalmente, ela já acarreta um poder, né, de persuadir, de influenciar as pessoas de alguma forma, por conta daquilo que são as suas particularidades, né? Já como ministro de louvor, você precisa ter mais do que isso. Você tem uma responsabilidade que antes você precisa, né, estar bem com Deus. Você precisa estar conectado com Deus. Para que por meio daquilo que você fizer, o povo também seja conectado com Deus. Amém. Amém. E o primeiro padrão em que a pessoa que canta pode descobrir que ele tem uma responsabilidade com o louvor. Pode chegar a ser. Se não, digamos assim, que nem sempre ter uma boa voz, isso dita que você foi chamado específico para atuar como adorador, não? Okay. E digamos assim, qual o padrão que a pessoa pode ver e dizer que eu me sinto que eu acho que Deus está a falar comigo, que eu tenho que ser levita. Há um padrão que a pessoa pode se encontrar? Eu penso que primeiramente isso vai ser possível por meio daquilo que for a entrega dessa pessoa. Amém. Vai se percebendo que essa pessoa tem algum chamado de Deus na vida dele para esse ministério, por conta daquilo que vai ser a entrega dessa pessoa, a maneira como essa pessoa vai se disponibilizar, né, para Deus no instante em que estiver a adorar a Deus. Dali nós conseguimos perceber que essa pessoa tem algum chamado. E temos como perceber que não é algo superficial, mas profundo. Sim. Então, são esses fatores que podem, de alguma forma, fazer com que quer os que nos observam percebam que nós temos algum chamado, quer nós também sintamos que, na verdade, temos algum chamado de Deus para aquela área. Você sente mesmo, de alguma forma, um certo compromisso a mais, né? Alguma coisa da parte de Deus. Compromisso. Pois, você percebe que alguma coisa Deus quer de ti em meio, né, diante daquilo que você está a fazer. E aí você vai perceber. Amém. Fazendo um cálculo, um estudo geral, do ponto de vista, você pode aqui nos dizer, vendo o nosso mercado gospel, né? Tu fizeres uma análise em que há um conselho que tu gostarias de deixar, ou seja, um ponto de vista que tu achas que até certo ponto muitos músicos poderiam se posicionar, alguma posição, algo que você analisa e gostaria também de passar. Primeiro, né, antes, é preciso aqui sublinhar algo. Músico gospel existe. Sim. E não é algo pejorativo, não é algo que, pronto, né, é de fora, não. Como eu disse, né, é aquela pessoa que, por meio da música, vai apenas expressar aquilo que é a sua crença em Deus, sim, aquilo que é a sua fé, e também vai servir-se da música para a expansão do Evangelho, sem necessariamente fazer assim com aquela responsabilidade de levar o povo em adoração a Deus.
São vários aspectos que vão diferenciar o músico do ministro de louvor. Porque há quem faz confusão. Sim, certo. Então, há sim diferença. Primeiro, né, o músico já é, digamos, uma pessoa mais aberta. Ele não é apenas confinado na igreja. Ele canta dentro e também pode cantar em shows, eventos fora da igreja. Normalmente, o músico gospel pode sim fazer, né, a música gospel dentro, fora da igreja, naturalmente. Fora da igreja está a se tratar em atividades que não são religiosas? Não necessariamente, não exatamente. Né? Falo de aqueles concertos gospels que normalmente são realizados em salas de evento, como também, né, em atividades fora da sua congregação. Sim. O músico gospel já tem essa acessibilidade. Já o ministro de louvor é praticamente mais restrito. É aquela pessoa que simplesmente, né, faz a música mais dentro da sua congregação. Sim. Com o objetivo de, já fiz referência, de levar o povo em adoração num determinado culto ou alguma atividade dentro da sua congregação. Okay. Se tiver, né, se o mesmo receber algum convite para fazer fora, um ou outro, mas não com a mesma frequência, né, semelhante à maneira como o músico gospel vai fazer. Então é isso. Mas, né, que eu queria aqui sublinhar a nível dessas diferenças é que, independentemente de sermos músicos gospels ou ministros de louvor, é necessário que façamos com alguma responsabilidade. Sim. Não é? Porque, como fiz aqui referência, Jesus fala de que o Pai não está à procura daqueles que simplesmente adoram, daqueles que simplesmente cantam, mas fazem em espírito e em verdade. Sim, bem, espírito e em verdade, mas é normal que um músico, não um ministro, né? Sim. Um músico gospel atua em concertos realizados por pessoas não crentes? Em concertos de pessoas realizadas não crentes. Sim, em atividades mundanas, vamos assim dizer, né? Mundanas, tá certo? Mundanas. Em atividades que não têm nada a ver. Para um músico gospel, eu penso que é uma questão, né, de alguma forma chega a ser uma questão, digamos, pessoal. Né? Alguns acham que podem e outros, pronto, né, na perspectiva de querer separar-se, entendem que não devem. Amém. Falo que é uma questão pessoal, por quê? Porque nem todos os eventos, né, são assim, digamos, fora, né, totalmente fora dos padrões normais. Vamos aqui, por exemplo, fazer aqui, né, referência de um evento que não é cristão, provavelmente. Estamos a falar, por exemplo, de uma festa de aniversário de alguém. É normal que um músico gospel, né, cante num evento como este. Aniversário. Sim, uma festa de aniversário, casamento, sim. Um pedido, né, um evento familiar que queiram ter algum momento de música e prontos, né, em termos de gospel. É normal que o músico gospel seja convidado para um evento desse e cante nesse evento. Então, por isso que eu disse, né, uma questão pessoal. Mas não vejo mal nenhum em um músico gospel cantar em eventos como estes. Já há eventos que, prontos, né, são totalmente fora, onde fora já dos padrões normais, onde há pessoas nuas, onde certo. há exibição de muita bebida de muito álcool, certo, onde há coisas mesmo que saem do controle. Aquelas festas noturnas mesmo, né? Bares, não sei o quê. Aí sim, aí é que eu já não acho normal que um cantor, né, seja um cantor gospel ou um ministro de louvor, frequente esses lugares para fazer música. Já não acho, na minha percepção, na minha opinião, né, eu particularmente não aceitaria um convite para esses lugares. Sim, porque tu disseste sobre o comprometimento. Porque quem se compromete com Deus, até certo ponto, ganha maturidade. Certo. E consegue receber aquilo que Deus quer que a pessoa viva. E todo mundo que anda com Deus consegue entender que Deus não junta. Okay. Deus não gosta de mistura. Não. Quando Deus te chamou para uma determinada área, é para atuar somente naquela área. Certo. E sabemos que, tanto como o pregador, tanto como o levita, o pregador e o profeta, todo dom que vem de Deus tem que ser dado a Deus. Certo. Sim, e também, né, há pessoas que levantam-se e dizem que seria normal cobrar. Não sou contra, né? Cada pessoa tem o seu parecer diferente e tu vais dar também o teu parecer. É normal cobrar, é normal cobrar porque eu também gasto, eu me invisto, então eu tenho mesmo que cobrar. E há pessoas que admitem que tem mesmo que cobrar. Isso, eu tenho o meu parecer. Certo. Tenho mesmo que cobrar. O que é que o Rufino acha sobre essa situação?
Vamos aqui tentar formular uma questão em torno disso, né? Se é lícito ou não um músico ou ministro de louvor cobrar para cantar. Podemos dizer que é lícito, sim, dependendo da forma como este vai fazer a música. Ok. Sim, porque eu disse que há diferença entre ministro de louvor e músico gospel. Por exemplo, um ministro de louvor que é restrito mesmo só na igreja, alguém separado para servir a congregação por meio da música, para preencher os momentos de louvor e adoração a Deus por meio da música. Esta pessoa, em termos de necessidade, digamos que já não vai apresentar assim muitas necessidades. Considerar também que normalmente o ministro de louvor ele não tem assim uma preocupação em sair, em se expandir. Não. Ele não está preocupado com projeção nas mídias ou fora das mídias, enfim. O ministro de louvor não está preocupado com isso, porque ele tem apenas a missão de servir a Deus por meio do louvor, levar a congregação dentro da congregação, levar o povo em adoração, enfim. Já o músico gospel, né, ele acaba tendo mais necessidades em relação a um ministro de louvor. O músico gospel é aquele que já quer gravar, já canta em eventos, como fiz referência, fora da igreja, que pode ser dentro da sua cidade ou fora da sua cidade, né, distante, nesse caso. O ministro, ou seja, o músico gospel é aquele que pronto, já quer estar nas mídias e não só. Então, tudo isso certamente pressupõe gastos. E, por exemplo, né, falar aqui de gravar uma música, mano, não é barato. Uma música séria mesmo, que presta para os ouvidos, não é assim tão barata. Né? Para nós aqui em Angola, uma música pronto, com uma qualidade normal, estamos a falar de 100 mil para cima, o mínimo, 100 mil. Imagine que é um músico que não tem essas possibilidades. Quando é que ele vai gravar uma música nesse valor? Mínimo. Quer dizer que só mesmo uma música pode orçar 1 milhão ou mais. Uma música. Certo. Não é exagero, 1 milhão ou mais. Só uma música pode orçar 1 milhão ou mais. Esses 100 mil que eu disse, né, estou a falar em função das condições que cada um dos estúdios apresenta. Sim. Existem aqueles estúdios que pronto, não oferecem assim, muitas qualidades, né, e você pode fazer a música pronto, né, até um certo nível de qualidade. E aí também o preço chega a ser mais barato. Já para estúdios assim mais sofisticados, com melhores condições em relação a outros, aí o preço também já é mais avultado. Né, que pode estar, como já disse, orçar a 1 milhão ou mais. Imagina alguém, um músico que não tem apoio extra e ele mesmo também não tem essas possibilidades. Como mas é que ele vai gravar isso? Quando você recebe uma orientação de Deus, acho que ele também pode suprir, não? É possível que Deus possa suprir. Claro, eu acredito na providência de Deus, acredito, né? Mas essa supressão é certo que não vai cair do céu, não cai do céu. Né? Deus vai precisar de pessoas, né, para fazer isso. Então, se, por exemplo, essa pessoa for a irmã da Algisa, depois de uma participação, depois de uma apresentação, a irmã pegar um envelope com 1 milhão, com 500 mil, ou pronto, né, 15 milhões, como foi o caso da nossa irmã aí, eu não negaria. Amém. Ninguém negaria. Não, ninguém negaria. Certo. Então, se falarmos que não, Deus pode, sim, Deus pode, acredito na providência de Deus, como já fiz referência, mas Deus usa pessoas. Então, isso pode vir de pessoas. É normal que venha. Então, eu não vejo nenhum problema um músico gospel cobrar para cantar. Desde que não haja exagero. Coisa do gênero, mas que deve se respeitar. O que acho que precisamos ter cuidado é apenas, né, no sentido de exagerar. Pois, é o que devemos evitar, não haver exagero, não, né, fazer de conta ou então fazer com que a música pareça um comércio. A música gospel parece então queremos fazer da música um comércio. Acho que até certo ponto tu estava se decair mesmo a esse princípio. A pessoa que querem depender totalmente da música. Quando você depender totalmente da música, né, automaticamente você vai fazer aquilo como um comércio, não? Certo, mas ainda assim, né, eu acho que chega a ser uma questão pessoal. Desculpa, por meio daquilo que são as necessidades de cada um também, né? E não só. A música, ela também pode ser levada, né, como já fiz referência, como um ministério e também como uma profissão.
Se eu quiser levar a música como apenas um ministério, né, sem grandes objetivos fora da congregação, Sim. aí é normal, né, ou seja, será realmente um pouquinho crítico falar de cobranças, né? Porque, pronto, esse não tem muita necessidade, não precisa gravar e tudo mais. Já se eu levar a música como profissão, né, é normal que eu espere viver daquilo, é normal. Só como já disse, eu não posso, né, me deixar levar tanto por isso, até o ponto de condicionar as pessoas por causa de dinheiro, Por por causa de exemplo. dinheiro. Por exemplo, digamos assim, os levitas, né? Os adoradores, quando são convidados para. Aqueles que cobram, são convidados para adorarem numa outra igreja. Geralmente também cobram para igrejas, ou é só para concertos? Pronto, mais uma outra confusão, né? Não, não Mais é uma outra confusão. confusão de termos. Uhum, Se a mana fazer referência do termo levita, uhum. estás a falar de, pronto, né? Vamos aqui contextualizar, estás a falar de um ministro de louvor. Ai, ministro de louvor. Levitas, né? Uhum. Sabemos que a Bíblia fala que eram povos que, Sim, né, povos separados por separados. Deus Sim. unicamente para o serviço de Uhum, Deus, dentro do templo. uhum. E vê que esses levitas, eles não podiam trabalhar, e por conta disso, quem deveria sustentar esse povo era mesmo né, o povo de Deus, né? Quem Sim. deveria sustentar esse povo eram outras tribos que podiam trabalhar. Uhum. Destes, ou seja, a estes, né, ou seja, as outras tribos, nesse caso, é que deveriam suprir a necessidade destes, porquanto não podiam sair para trabalhar, senão apenas dedicar-se naquilo que é o serviço de Deus dentro do templo. E contextualizando, vamos dizer que um pastor, um diácono, um E ancião. atualmente ainda, isso ainda é mais assim notável? Ainda vive-se isso? Em algumas igrejas eu ainda verifico isso, ainda verifico pastores que dedicam suas vidas mesmo só para o serviço de Deus. E também ainda verifico alguns servos, alguns que abdicam-se de alguns serviços a nível social e optam apenas em dedicar-se apenas mesmo só no serviço de Deus. Então, contextualizando, podemos chamar essas pessoas como prontos, né? Os levitas de antigamente, pelo facto de serem separados das obras sociais para as obras de Deus apenas. E pronto, também podemos aqui enquadrar o ministro de louvor na perspectiva dele ser servo, alguém separado, com a responsabilidade de conduzir o povo de Deus, né, em adoração por meio da música. Então, pessoas nessas condições que não podem sair para trabalhar, não têm mais o que fazer, era da responsabilidade anteriormente do povo cuidarem dessas pessoas. Atualmente, isso digamos que não é diferente, uma vez que este não tem aonde mais recorrer financeiramente, não tem aonde tirar. Seria muito normal que, né, fosse, né, continuasse a ser o povo a cuidar daquilo que são as necessidades desse povo também. Então, já o músico gospel, como eu fiz referência, é aquele que já faz da música não apenas como um meio, ou seja, como um ministério, mas uma profissão, de alguma forma, que espera algum lucro disso. Pode receber convite até em igrejas, certo? Pastores. Ok, pode receber convites para cantar em igrejas ou fora da igreja, de igrejas, por aí fora. Então, esta aqui, que já entende levar a música, né, não apenas como ministério, mas como uma profissão, é normal que ele queira receber alguma coisa, e é bíblico. Diz a Bíblia em Mateus que todo trabalhador é digno de receber o seu salário. Então, não é pecado que este, né, trabalhador, esta pessoa que decide levar a música. E se por acaso a igreja dizendo que o valor que a pessoa pode pedir, né? Porque acho que ele já tem aí uma tabela de preço, alguns músicos. Pronto, alguns já têm uma tabela, né? Já optam em estipular um pressário, independentemente da distância. E outros ainda assim deixam com que isso seja negociável. Por isso é que eu fiz, né? Há poucos fiz referência que só precisamos, penso que, né, evitar exagero. Eu não preciso já estipular um preço e se não tiver, se a entidade que convida não tiver esse valor, eu também não vou. Não, acho que isso pode ser negociável, dependendo daquilo que são as possibilidades da mesma organização ou da mesma igreja. Eu queria tocar até aí. Se por acaso a igreja não tiver tantas condições e quiser mesmo que aquele músico participe em uma atividade que a igreja tiver a realizar,
Porque a igreja, sim, a igreja que olham algum músico e, tipo, idealizam esse músico na minha igreja. E sabes que o músico está a ser o mais tocado no momento e parece ter um obstáculo. Ok. E parece são, e alguns, como o nome já está acima, muito acima, são os músicos mais citados, acho que também aí a taxa sobe. As igrejas Certo. mais humildes, que não têm tanta possibilidade, às vezes têm tanta vontade de poder ter acesso a esse convidado, a esse músico, isso também cria uma certa barreira, né? E aí Certo. esse é um canal que está sendo assistido para muita gente. E para aqueles pastores que às vezes vejam isso como barreira, o que é que se, na verdade pode se fazer, pode se fazer. Ok. Quais são Uhum. as medidas que se podem Yeah. tomar quanto a esse Uhum. caso, né? Pronto, como eu disse, né, como eu dizia, penso que o que devemos fazer apenas neste quesito é evitar exagero. Eu, particularmente, não, não condicionaria uma igreja de me ter lá se esta não tiver um valor exigido. Uhum. Como também depende muito daquilo que são as possibilidades de cada um, Sim. né? Imagina que seja um músico que não tem quaisquer fonte de rendimento Uhum. e o convite vem de um lugar realmente muito distante, que ele não tem condições ou não terá condições de lá ir por conta própria. Se não tiver um apoio extra, vindo da igreja que convida, ou de uma organização, ou de alguém, é certo que este não terá como ir para este lugar. Não, para carro tem o Pronto, mas se já tiver transporte. aquele, né, o Uhum. apoio básico no que toca ao Sim, transporte sim, do transporte, músico e a também de toda a sua recepção. equipe, a Uhum. recepção, enfim, desde que tenham condições favoráveis para que esse músico consiga se deslocar para o local do evento e depois voltar para a sua casa sem constrangimento algum, eu penso que seria normal que eu fosse. É. Porque não vou citar o nome, mas há alguém, né? Ela, digamos assim, é uma cantora gospel, né? Sim, Yeah. Ela disse que ela tem que cobrar por causa da imagem dela. ok. E a fazendo o convite, ela deu o pressário, a pessoa disse, tá muito alto, tem como tu baixar. Ela disse, não, eu tenho mesmo que cobrar eu nesse pressário. Porque a minha imagem também Também conta. conta. Também conta. Olha, uma Uhum. coisa nós precisamos aqui admitir. Hoje em dia, né, hoje por hoje, digamos assim, o evangelho não está só como antes. Hoje em dia também realmente tem havido um pouco de interesse, Tem interesse. não só por parte do músico, mas Uhum. também por parte, Sim, muitas das vezes, das igrejas daqui, e das organizações uhum. que efetuam os convites. Interesse em que perspectiva? Por exemplo, tem igrejas que organizam atividades, esperam que essa atividade tenha uma certa adesão. E para isso, ele para, né, para refletir ou então para analisar quais são as pessoas que ele O pode rosto do convidar momento. que poderão garantir a adesão Uhum. que ele espera que a atividade tenha. Tenha. E é certo que há muitas igrejas, em muitas igrejas, tem pessoas que acabam aderindo a certas atividades só pelo fato de que o fulano de tal estará lá, o músico Sim, tal os estará lá, o bilhetes pastor tal vazam. estará lá, Uhum. né? Pode até mesmo ser dentro da igreja, por Uhum. exemplo, né? E acabamos verificando assim uma adesão fora do Uhum. normal daquela atividade. E, consequentemente, né, a mesma igreja acaba também né, por arrecadar muito em termos de ofertas. Né? Então, por essa razão é que alguns também tendem a exigir alguma coisa, porque ele tem noção de que se eu for para este lugar, certamente a atividade terá uma certa adesão, né, por quanto é querido por muitos e muitos acompanham e desejam ouvir, né, ele ver e ouvi-lo pessoalmente. Então, nessa perspectiva é que alguns acabam por exigir também Sim, alguma alguma coisa. coisa. Não, mas eu penso que a pessoa que está a convidar, ele já faz um estudo que metendo esse músico, automaticamente vou tirar, ou seja, se for, por exemplo, uma atividade em que é para se ganhar qualquer coisa, Uhum. nesse caso, ele já pode ter em mente que vamos arrecadar X mil kwanza. E também a pessoa não vai ser tão ingrato e não quiser dar qualquer coisa ao músico, não? Ou a quem esqueceu ter esquecido. Mana da Giza, eu tenho dito que seria muito bom se Uhum. todos nós né, tivéssemos isso em consciência, Amém. de que todo trabalhador é digno de seu Do seu salário salário. e,
e tivéssemos a noção de como é que, na verdade, um ministro de louvor, um servo de Deus deve ser tratado do ponto de vista bíblico. Uhum. É importante que tenhamos essa noção e seria muito bom se todos nós tivéssemos essa noção. Uhum. Só que, infelizmente, nem todo mundo tem essa noção e se alguns têm, nem todo mundo considera isso. Tem atividades que você vai, né, independentemente da moldura humana que lá tiver, independentemente daquilo que você conseguir arrecadar, ou que a igreja consegue arrecadar no momento ofertório e não só, tem igrejas que são mesmo capazes de um músico ir para lá e no final das contas sair assim mesmo sem qualquer coisa. Muita coragem. Normalmente existem. E ali não sei, água. Né? Olha, pior é que até mesmo não, nem por isso água. estavam a cobrar. Nem por água. Por isso que uns também se revoltaram, começaram a cobrar. Nem água, nem mais. Eu lembro-me, né, nos primeiros anos, acho que nos anos 2018, 2019, né, fomos convidados para um evento e foi até fora da igreja e pronto, vendeu-se ingressos. Que, mano, até água, tivemos que procurar alguém para nos dar, mano. Mandar nos levar para ali e tudo mais. Imagina o que esse músico vai fazer na próxima que for convidado pela mesma organização. E ainda mais falando de um evento que envolvia, né, ingressos. As pessoas compraram ingressos para lá estar. E é claro que alguns, se calhar, compraram ingressos porque sabiam que o fulano e tal estaria lá. Qual seria depois o posicionamento deste músico nas próximas ocasiões? Não volto. Se eu voltar, tem que ter condição. Por essa razão é que alguns acabam por exigir. Epá, tudo bem, eu vou, né? Porque, pronto, é um serviço que temos que prestar, não só para as pessoas, mas também para Deus. Mas, em contrapartida, exijo que no final de tudo, ou antes de tudo, vocês me disponibilizem X. É nessa perspectiva. E isso acontece até mesmo em igrejas, mano. Como eu já disse, hoje em dia, né, as coisas não são só feitas por assim, de forma natural. Também tem havido algum interesse. Até a pessoa que está errada também quer ver só os objetivos. Certamente. Tem líderes e igrejas em que muitos ministros, músicos vão para lá. Tem tido essa consideração. E você até nem precisa pedir, nem exigir nada. Mas tem igrejas que você não recebe mesmo nada disso dos pastores, nem de quem te convidou. Jesus. Então, se você conhece algumas dessas e nas próximas eventualidades vocês exigem que a mesma faça alguma coisa em torno disso, onde é que está o pecado? A pergunta é essa, onde é que está o pecado? Certo, nesse caso, quem peca? É o músico que exigiu ou o líder que não deu? Quando devia dar? Então, acho que são questões que devemos levar em conta, né? Que alguns acabam por chegar nessa dimensão, até o ponto de condicionar a igreja, por conta também daquilo que tem sido o posicionamento de algumas igrejas, né, no que toca ao tratamento dos músicos, dos ministros de louvor. E outros é também porque, pronto, né, entenderam levar a música como profissão e esperam mesmo receber alguma coisa daquilo que ele faz para o sustento não só da sua carreira, como da sua família também. Amém. Então, por essa razão é que eles acabam por exigir. E nessa perspectiva, eu não critico essa questão. Desde que não haja exagero, eu acho que não há nenhum problema. Amém. Ouviram muito bem as razões que levam a que muitos dos músicos cobram. Há muita coisa para se falar aqui, mas como o tempo não nos pertence, é a Deus, vamos também cair para outras perguntas que também faz parte daquilo que eu compromisso com o louvor. Bem, o louvor, digamos assim, a vida espiritual, não? Certo. A vida espiritual, e o louvor não está fora disso. Certo. O louvor não está fora disso. Gostaria que o nosso amado aqui, Rufino, poderia dar o seu parecer quanto a o cuidado a se ter com respeito à espiritualidade dentro do louvor, né? Porque a pessoa quando canta, eu já me perguntei, eu não entendo nada, mas a pessoa que quando basta estar a cantar a unção, que essa pessoa transborda. E isso aqui está dentro de uma espiritualidade. É isso. E será que é uma obrigação, ou seja, é um dever de todo músico gospel ter esse conhecimento? O que é que acontece? Como é que nós podemos entender, afinal de contas, a unção que certos músicos carregam em si mesmo? Eu há pouco queria fazer referência disso. Eu dizia que, independentemente das diferenças que existem entre o músico e o ministro do louvor, se falamos de Deus, é importante que todos nós nos preparemos. É importante que todos nós tenhamos uma vida de santidade. É importante que todos nós, né, buscamos
todos os dias estar ligado e conectado com Deus. Amém. É importante que todos nós nos dediquemos na Amém. oração, Amém. nos dediquemos na Amém. meditação. Porque eu tenho dito que, e tal como a Bíblia mesmo nos confirma, né, que a palavra é lançada, mas não volta vazia. Vazia, sim. Eu tenho dito que toda vez que nós cantamos, não importa nas vestes de ministro de louvor ou de cantor ou músico gospel, você está a mexer com o mundo das trevas. Toda vez que você canta ou prega, você está a mexer com o mundo das trevas. Amém. Como músico gospel, você vai dizer que não, mas eu só faço a música como um meio de pregação. Ok, mas essa pregação vai chegar a alguém que, prontos, né, estava amarrado, né, passa aqui o termo, estava nas garras de Satanás. E ele pode ser liberto por meio daquilo que você canta. Sim. E a minha questão tem sido esta. Essa pessoa ao ser liberto, será que o outro lado, que noutra hora tinha como posse essa pessoa, fica satisfeito com aquilo que você terá causado na vida dessa pessoa? Qual vai ser a reação do outro lado para contigo? Amém. Então, por essa razão é que eu acho que há necessidade realmente de todos nós nos enchermos do Espírito Santo. É um ponto, eu nunca analisei até, mas é um bom ponto. Por isso que nós vimos, há certos músicos começam bem, mas depois terminam mal. Pois é. E como também em trabalhos de libertação, né? Há pessoas que estão aí, que trabalham como pessoas, homens ou mulheres da libertação, que acabam acarretando também vários problemas das pessoas na qual oram por elas. Também não foi... Nunca pensei até. Mara da Giz, eu costumo sempre dizer, né? As pessoas são livres de levar a música como quiserem. Amém. Mas o meu conselho é: queres fazer da música um comércio? Faça, mas para o mundo. Se for para o mundo, canta Gerozuki, qualquer outro tipo de música. Amém. E queiras tu viver disso, né? Faz disso o teu comércio. Mas fazer da música gospel, música que fala sobre Deus, sobre Cristo Jesus, fazer do ministério de louvor um comércio. Você está a brincar com coisas sérias, é como uma criança brincando com arma. Deus que a qualquer momento ela pode vir a ferir alguém ou a se autoferir. Então, é importante que tenhamos essa consciência. E como eu disse, tanto os que fazem como ministério, como profissão, precisam ter essa consciência. Ambos precisamos todos nos encher do Espírito Santo, estar capacitado mesmo, ter alguma orientação divina, fazer acima de tudo para Deus e por Deus e para Deus. Amém. Porque se for só para os homens, tem retorno. E esse retorno pode não ser positivo. Amém, amém. Pode não ser positivo se não tiveres preparado, se não tiveres firmado na rocha. Amém. Como dizia, né, diz o meu amigo Raul, né, Raul Pedro, se não tivermos firmado na rocha engana, esse retorno poderá não ser benéfico para nós. Amém, amém. Então é realmente importante termos essa consciência e buscarmos, né, pela santificação, buscarmos pela comunhão com Deus. Então, a santificação, digamos assim, que é um dos pilares que posiciona um adorador, nesse caso. Posso dizer que sim, porque sabemos que o diabo é acusador. Ele procura sempre alguma coisa com que nos acusar diante de Deus. E se você for alguém santificado, separado do mundo, em que serás acusado? Em nada. Mas se você, por exemplo, né, não é santificado, não tem uma vida de oração, não medita regularmente, e você faz apenas a música como uma profissão, como uma arte apenas. Viu aí um cantor mundano que gostou tanto, também quer fazer aquilo. Quando vier esses retornos, né, de que forma é que você poderá se defender se não tiveres o conhecimento da palavra? Amém. E pior, se tiver em ti também alguma falha, como é que vai ser? Dali é que prontos, né? Se você tinha um, acaba tendo 2, 3, 4 e os males vão se multiplicando em nós. Tal como a Dalisa fez referência, né? Daí que vemos que, pronto, começou até bem aos nossos olhos, mas você vê que, né? Esse bem foi só aos nossos olhos, mano. Sim. É porque se calhar, né, aos olhos de Deus, se calhar essa pessoa não estava realmente bem. Então, realmente é importante. E eu considero a santificação assim como um pilar. Amém. 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 O mundo das trevas não se brinca com ele. Não se brinca, mano. Não tem como brincar. Desde o momento em que você estás a clamar, estás na presença do Senhor, ainda mais como louvor. O louvor é uma arma. Olha,
É uma arma que faz um efeito daqueles na vida de quem nos ouve, até mesmo nas nossas vidas, que não temos noção, mano. E é uma arma terrível, terrível. E na Bíblia nós podemos encontrar vários eventos, né, que Deus se manifestou por meio de louvor. De louvor, sim. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E um exemplo muito prático e muito comum é o que aconteceu com Paulo e Silas na cadeia. A Bíblia fala que Paulo e Silas não pregaram, não meditaram, não oraram, mas sim adoraram. Sim. E na medida em que foram adorando a Deus, as correntes, né, foram sendo quebradas e eles foram libertos por meio do louvor. Então, louvor, quando nós adoramos a Deus, nós chamamos a presença de Deus, não só no lugar em que estamos, mas também nas nossas vidas. Nossas vidas. Nós, né, e por meio daquilo, pessoas são libertas. Por meio do louvor, pessoas são libertas. Paulo e Silas foram libertos. Pessoas são curadas, são transformadas. Quer dizer, o mundo das trevas em si é mexido. Então, como já disse, imagina o que o outro lado vai fazer contigo. E a quem não sabe se você disso. for um canal por meio do qual Deus vai fazer isso na vida de alguém, se revolta. É como se você, né, alguém está a ser batido e você fosse chamado para ir acudir essa pessoa. Ao ir acudir, se você não tiver força, é você e a pessoa que estiver a ser batido. Ambos serão surrados. Então é importante que você que vai acudir essa pessoa, que você que vai se levantar para pregar para essa pessoa, para ministrar para essa pessoa, também seja cheio do Espírito Santo. É importante isso. Qual a experiência que tiveste com a espiritualidade dentro do louvor? São muitas experiências. Muitas experiências. Eu, felizmente, pela graça de Deus, tenho recebido até hoje muitos testemunhos, né, por parte daqueles que nos ouvem, sobre aquilo que Deus tem feito nas suas vidas por meio dos louvores que nós ministramos. Muita gente foi curada, muita gente foi liberta. Eu, particularmente, muitas vezes Deus me consolou, Deus me fortaleceu, Deus me ergueu. Muitas vezes Deus abriu portas na minha vida por meio do louvor. Muitas vezes eu vi minha família, meus irmãos a serem curados por meio do louvor. Eu já, né, e muitas das canções que eu compositei foram experiências que eu vivi com Deus. Uma das experiências que eu posso aqui mencionar, houve um período rapidamente que, pronto, né, uma das minhas irmãs estava assim doente. Eu cheguei em casa e eu encontrei a minha mãe com a minha irmã no colo e praticamente já assim a convulsionar. E eu perguntei, mas mãe, essa mesmo vai viver? Porque era uma recém-nascida, tinha ainda meses. Perguntei, mãe, essa mesmo vai viver? Minha mãe disse, vai viver, você fica só aí, vai só orando se puder, Deus vai fazer graça. Olha, eu olhei a minha irmã naquela situação, não tinha mais forças. Eu não tinha forças, praticamente, já não conseguia ver a possibilidade dela viver naquele dia. Mas ainda assim, o Espírito Santo é aquele que, né, nos capacita, nos dá força quando já não temos. Eu lembro-me que naquele dia eu fui para o meu quarto, já não tinha força de orar, peguei na minha guitarra apenas e comecei a adorar. Lembrei-me das palavras do anjo, né, proferidas a Isabela, a irmã. E o anjo diz apenas que crê, porque para Deus nada é impossível. Ou se tu crês, verás a glória de Deus, porque para Deus nada é impossível. Eu fiquei sem lembrar essas palavras porque para Deus nada é impossível. Eu cheguei no quarto, peguei na minha guitarra e simplesmente comecei a adorar. Eu não sei de onde é que veio a canção, só sei que comecei a adorar. Ele é o dono do impossível. O impossível Deus pode fazer. Ele é o dono do impossível. Ao que crer, tudo é possível. Naquele instante, eu era a pessoa que duvidava. Sim. Mas quando fui para o quarto, Deus me lembrou que Ele é o dono do impossível. E quem crê, Ele vai fazer o impossível, ou verá Deus fazendo o impossível acontecer. Mano, eu comecei a adorar. Só sei que a minha mãe, no dia seguinte, levou a minha irmã ao hospital. De lá... Mano, o que Deus fez na vida da minha irmã, infelizmente até hoje ela está em vida, gozando de boa saúde. Então são muitas experiências que nós temos vivido com Deus, né, na primeira pessoa, como também por meio, né, daquilo que nós temos ouvido e recebido de outras pessoas, né, por testemunho. Então Deus realmente age por meio do louvor. Sim, porque a música é declarar. É declarar a palavra. E com a palavra ninguém brinca. Nenhum demônio resiste à palavra. Certamente. Nenhum demônio resiste à palavra. E vimos que o mundo das trevas, ele não está com os olhos tapados
para os levitas, para os cristãos, estamos usando especificamente para os levitas. Certo. Se há uma coisa que ele mais usa nas igrejas, são os levitas. Olha. São os levitas. O que realmente é tremendo o que Deus faz por meio do louvor. E como a Mana disse muito bem, né? Pois isso é o que nós temos dito, que na questão de ataques, os levitas têm sido, né? Têm sido muitas vezes o alvo, né? Os mais alvejados nesse caso, por meio daquilo que Deus realmente faz por meio do louvor. É tremendo, mano, é tremendo. E alguém que é usado como um instrumento nesse ministério, é claro que é alguém, né, com uma dimensão tremenda também. E as lutas dessa pessoa não são pequenas. Não são, mano. Por isso é que é o importante que nos preparemos. E a cantor gospel que não sabe disso, não sabe que ele só por cantar já traz lutas. Mano. Não sabe que só por ele abrir boca e louvar, já traz. Lhe convidam para ir em concerto, atuar em igrejas, também não sabe. Porque cada igreja tem uma esfera, tem uma dimensão espiritual. É outro povo, é como se fosse missão, missionário. Você está em uma localidade em que você não conhece ninguém, não sabe as lutas que tem naquela região. É a atmosfera da outra que você automaticamente estás a entrar. E se tu não tiveres assim uma dignidade, ou seja, não fores digno a Deus, não tiveres uma vida de renúncia, vais estar maldição quando você foi. Você foi lá para adorar a Deus, vai mesmo levar a muito problema. E nós temos visto muitas das vezes essas coisas. Bem, estamos assim já no final. Está a ser muito fixe demais. Está a ser muito fixe demais. Mas temos aqui ainda mais alguns minutinhos onde podemos dar as últimas considerações. As últimas considerações. Vamos ter adoração. Vamos ter uma adoração. Não seria justo que o Senhor do Senhor saísse daqui sem deixar aquilo que são as letras, uma das letras maravilhosas que Deus tem colocado em seu coração. Será um prazer nós, como positivamente, ouvirmos da primeira mão. Mas, para assim, estamos a fechar o nosso canal, o nosso programa. Mas antes, porém, gostaria de passar a palavra ao nosso convidado. Sentido, acho que tens uma palavra ali, tens uma... Damos sempre alguns minutinhos, vai depender se vais quiser orar ou vais quiser dar algumas palavras para quem nos acompanhar, uma instrução. Depende de ti. Como, né? Estivemos aqui a falar sobre o Ministério do Louvor, quem na verdade é o Ministro do Louvor, e quais são as lutas que este pode vir a enfrentar. De forma conclusiva, né, eu gostava aqui de tecer algumas palavras. No sentido de não só encorajar, mas também apelar a todos os fazedores da música gospel, ministros de louvor. Como já ouvimos, música gospel, seja como profissão ou como ministério de louvor, ou como ministério no caso, é um assunto muito sério. Sim. Porque falamos de um ser supremo, sim, falamos de uma palavra que tem poder, né? O que nós cantamos é sobre um nome que tem poder, sobre um nome que está acima de todo e qualquer outro nome e de todo e qualquer outro ser. sim, sim, é uma palavra que transforma, que cura, que liberta, que restaura pessoas, que fortalece vidas. Então, uma coisa assim, né? Desculpem me chamar a palavra de Deus como coisa, mas pronto. Uma coisa assim, eu penso que não é algo de simplesmente só fazermos. É algo que devemos fazer com muita responsabilidade. Eu disse que, né, na Bíblia, tanto no Antigo e Novo Testamento, nós podemos encontrar lá várias histórias que nos provam que Deus se manifesta realmente por meio de louvores. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que o povo, antes de sair à peleja, chamavam aqueles que adoravam, aqueles que cantavam. E cantavam. E quando saíssem para pelejar, Deus concedia a vitória. E depois da vitória, novamente os que cantavam eram chamados para agradecer a Deus pela vitória. Ainda no Antigo Testamento, Davi, a Bíblia diz que Davi chamava, isso podemos encontrar em 1 Crônicas, né, a partir do versículo, capítulo 25, do versículo 1 até 7, fala que Davi, ele separou um grupo de levitas que pudessem cantar e servir a Deus só por meio de louvor.
E faziam isso com muita seriedade e Deus se manifestava no meio daquele povo. No Novo Testamento e pronto, né? Em termos gerais, nós podemos encontrar momentos em que Deus se manifestou por meio do louvor na vida de muitos. Então, momentos, ou seja, responsabilidades como estas, tal como eu disse, não são só coisas de serem feitas. Nós precisamos fazer com muita responsabilidade e muita seriedade. Fazer sem compromisso com Deus, fazer sem santificação, fazer sem edificação, fazer sem comunhão com Deus é um perigo para nós mesmos. Amém. Amém. Como eu disse, porque você está mexendo com o mundo das trevas e podem vir retornos. Retornos esses que depois podem não só afetar a ti, como também a tua família e a todo mundo que te cerca. Sim. É importante que você tenha noção disso, ministro de louvor, cantor, gospel. Amém. E prepara-se mesmo, tenha uma vida de comunhão com Deus, uma vida santificada. Busca Deus para ministrar mesmo a música, né? Ministrar com propriedade. Então essas são as minhas palavras, como, né, que eu estava aqui. Essas palavras aqui, temos uma perguntinha. Esteja à vontade. A vida é mais espiritual do que o físico, porque eu acho que nós somos a resposta de algo espiritual. Certo. E para todo evento realizado realizado no mundo, há sempre uma consagração. Não há um evento realizado numa inocência. E nós sabemos que só existe dois caminhos, do bem e do mal. A adoração só vai para os dois caminhos só aqui. Temos dois ou vai para Deus ou certo. Vai para o diabo. E às vezes nós temos aquelas músicas seculares, como dizem, que às vezes ela exalta mais o homem, exalta o homem de uma qualidade como se fosse uma idolatria. Digamos assim, esse é o meu ponto de vista, então vou dar aqui um esclarecimento desse gênero. E temos irmãos angolanos que são convidados para muitos eventos que não poderiam pisar. Por exemplo, eu não sei, para um evento, uma consagração, porque todo evento, né, toda atividade que envolve música, aí há concentração de espíritos. Certo. A concentração de espírito. Agora, a pergunta é, quem estiver a realizar aquela atividade? Quem está a realizar? São pessoas cristãs ou não são cristãos? Porque nem tudo... Nesse caso, para quem foi consagrada essa atividade? Essa atividade, né? Lógico. Para quem foi consagrado essa... Porque, digamos assim, que aquele palco é como se fosse um altar. Sim, aquele palco é como se fosse um altar. Porque eles querem vir vender algo. Eles querem vir deixar alguma coisa na cabeça da população. E se eu não estiver bem guardada naquilo que o amado Rufino acabou de falar, bem direcionada na palavra do Senhor, automaticamente eu que fui ali, vou acarretar coisas que eles deixaram. Poxa, realmente é preciso ter muito cuidado, né? Precisamos ter muito cuidado com essa questão de cantarmos em vários eventos. Porque concordo, todo e qualquer evento é realizado com um objetivo. Com uma finalidade, enfim, né? E é consagrado de alguma forma para alguém. E esse alguém pode não ser Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado em aceitarmos convite para cantarmos em certos lugares. Como eu disse, né, fiz aqui referência de alguns lugares que eu acho, né, que seriam normais para um músico gospel, ministro de louvor, estar lá e cantar. Aniversário, casamento, uma atividade política. Uma atividade política, por exemplo. Para uma atividade destas, preciso realmente termos muito cuidado. Precisamos ter muito cuidado e também, quer dizer, se fores fazer, né? Se fores fazer, eu costumo sempre dizer isso, né? Se você entender que você pode fazer, mas na verdade nem sempre, né, os que lá vão por isso. Não, nem sempre os que lá vão por isso. Bom, vamos aqui supor, né? Imagina que você, né, receba alguma palavra da parte de Deus sobre aquele convite e Deus te diz, não, vai lá porque tem alguém que eu preciso libertar neste mesmo dia. Né? Porque Deus faz a coisa do jeito dele, mano. Deus toca quem Ele quiser, onde Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser. Tem muita gente já foi tocado em lugares constrangedores. Aí mesmo alguma palavra da parte de Deus lhe veio à mente, lhe veio, né, aos seus ouvidos e daí se converteu. Então imagine que você, ministro de louvor, receba alguma visão da parte de Deus sobre algum convite que você recebe de um lugar fora e você entende lá ir. É importante que você primeiramente se prepare mesmo. E ver a mensagem que você vai levar. Mensagem que simplesmente visam a enaltecer o egoísmo humano, o ego do ser humano, a alegrar o homem, a produzir aquele sentimento de satisfação e tal, que não tem Deus no centro. Esquece isso, mano.
Leva alguma palavra de Deus para essas pessoas. Amém. Leva as pessoas a olharem para Deus por meio dessa música. Leva as pessoas a buscarem Deus, a adorarem Deus por meio dessa música. Amém. Então, pronto, eu acho que nesses casos, o recomendável é que prepare-se mesmo. Prepara-se mesmo. Yeah. Casa que acompanhou um bocadinho, gostaria de saber sobre a São Páscoa, o que é, vai ter novamente. Porque todo mundo ficou, os que conseguiram ver ficaram mais... Olha, a Sessão Páscoa, na verdade, foi, né, uma experiência maravilhosa para mim. Amém. Foi uma atividade partindo da visão do Ismael Dias, o grande humorista, quem mando já uma paz do Senhor, uma saudação. Amém. Ele ligou a minha produção em Malanja, 100% Gospel, né? Toda a equipe da 100%. Ligou-nos a colocar essa proposta. Pretendo ir para Malanja e pronto, né? Com esse projeto. O que é que vocês dizem? Eu disse, mano, isso é para Deus, mano. É para Deus, não precisamos de burocracia. Vamos trabalhar com tanto que Deus seja louvado e exaltado por meio dessa visão, mano. Para nós será um prazer enorme. E aí pronto, a minha produção com a dele trabalharam, negociaram, fizeram todos os acertos necessários para que essa atividade fosse realizada e conseguimos realizar essa atividade. Amém. Como já disse, que para mim foi realmente prazeroso, né? Foi uma atividade extraordinária, foi de louvar a Deus, quem lá esteve, né? Sentiu realmente a presença de Deus naquele lugar. E eu acredito que o que se fez ali até hoje, muitos frutos continuam sendo produzidos na vida de muitos que lá estiveram. Amém. E os que puderam acompanhar também, né, nas redes sociais. Acredito que alguma coisa Deus falou para alguém que lá esteve e ouviu. Amém. Então foi realmente uma maravilhosa atividade. Foi um prazer, foi. Amém. Esperamos mais. Amém, olhar. Temos essa previsão, né, de nas próximas Páscoas realizar mais uma sessão Páscoa. Poderá talvez já não ser com o Ismael Dias, né? Mas ainda assim garantimos, né, segunda edição, Sessão Páscoa em Malanja. Está garantida. Amém. Garantimos. Aleluia. Yeah. Amém. Uma bênção te ter aqui em Luanda e no nosso estúdio JC. Amém. Um estúdio abençoado. Na verdade, eu que agradeço, né? Agradeço imenso a toda a equipe e a Dalgisa pelo convite. Né? É um convite que foi feito já há anos, né? Mas por conta daquilo que são as trajetórias, enfim, não estava a ser possível, mas hoje, pela graça de Deus, conseguimos ter esta oportunidade. E eu tenho dito que, pronto, né? Quando alguém me convida, não é só né, se calhar por causa daquilo que nós fazemos, né? Por conta do que nós fazemos, mas é porque também alguma coisa essa pessoa viu em nós. Né? Alguma coisa da parte de Deus, essa pessoa verificou em nós. E então, acima de tudo, nós temos louvado a Deus por isso. E também agradecer, né, realmente pela oportunidade que nos concedes. E desejo que, pronto, né, o programa venha a crescer cada vez mais. 100% Gospel, ex-membro? Sou, nesse caso, um músico agenciado pela produtora 100% Gospel. Sim. Amém. Porque a 100% Gospel, né, além de página também, né, é uma produtora que agencia alguns músicos. E eu estou, nesse caso, como um dos músicos agenciado pela mesma. Amém. Então, pronto, como eu dizia, né, muito obrigado pelo convite. Espero poder voltar aqui mais vezes. E se Deus quiser, e também se a produção entender e convidar-nos mais uma vez, estaremos sempre abertos para o vosso convite. Amém. E pronto, né, Rufino Chiasa, para quem quiser nos contactar, temos as nossas páginas disponíveis no Facebook, Rufino Chiasa, no YouTube, Rufino Chiasa, no TikTok, Rufino Chiasa. Rufino Chiasa com Q-U-I, enfim, porque alguns escrevem com capa, né? Mas pronto, então temos aí as redes sociais disponíveis para quem quiser nos contactar, tanto seja em Malanja, Luanda, qualquer ponto de Angola, ou mesmo fora de Angola, nós estamos abertos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, estamos assim a terminar, mas prometi algo, não vamos sair daqui sem antes que a gente possa ouvir uma das letras, não vou falar letrinha, letrão, uma das letras do nosso amado Rufino. Não posso fechar sem que a gente possa ouvir. E para já, quem não se inscreveu, não esqueça, partilha, se inscreva. Vamos se inscrever, pessoal. Porque mesmo com as vossas subscrições, os vossos comentários, nós queremos crescer. E nós sem você não somos ninguém. Estamos aqui mesmo para crescermos todos juntos. Esse é o podcast Positivamente. Certo. Pessoal,
Sigam. Inscrevam-se positivamente e fiquem dentro, né? Fiquem por dentro de tudo que acontece nesse programa. Se envolvam, partilhem, por favor, partilhem. Eu estou a falar isso porque eu sei as razões. Tem tido muitas pessoas que nos acompanham, são preguiçosos. Não passa. Se inscreve mesmo, partilha. Amém? Amém. Amém. Então, Ele sabe, Deus ele sabe, pois tudo está nas suas mãos, a tua vida e as tuas lutas, ele sabe. Deus é quem sabe. Nós entregamos. Está nas mãos dele. Está nas mãos dele. Ele é que sabe. Deus é quem sabe. Está nas mãos dele. Está nas mãos dele. Ele é quem sabe, Deus é quem sabe. E se tudo está tão difícil para ti e que já não vês mais solução, Deus é aquele, lembra-se, que está acima de ti, e somente Ele que pode todas as coisas. Está nas mãos dEle, está nas mãos dEle. Ele é que sabe, Deus é quem sabe. Está nas mãos dele, está nas mãos dele, e ele é que sabe. Deus é quem sabe. Está nas mãos dele, a tua vida está nas mãos dele. Tua família, ele é que sabe. As tuas lutas, Deus é quem sabe. Está nas mãos dele. O teu futuro está nas mãos dele. Ele é que sabe. Deus é que sabe. Está nas mãos dele. Nas mãos dele. Ele é que sabe quando e onde. Deus é quem sabe. Obrigado. Glória a Deus. Deus é quem sabe. Deus é quem sabe de tudo. Deus sabe da tua vida. Deus sabe de tudo, das tuas lutas. Olha, não fica os olhos fixados para os Golias, porque Deus sabe bem aonde vai colocar esses Golias. Não se posiciona somente nas dificuldades, ou não se posiciona somente nos problemas. Deus sabe de tudo. Não luta por tua própria garra, vai se cansar, amém? Essa é uma grande letra. Quem quiser ouvir toda ela, é somente recorrer às páginas do Rufino, que vai uma música muito abençoada. Estamos a encerrar positivamente. Declaro a vocês muita paz, bênção e muito amor. Portanto, Rufino, passo a palavra para ti. Pronto, não gostávamos de sair daqui, né? Sem agradecer, não só positivamente pela oportunidade, mas também ao pessoal que tem nos apoiado, né? Se mencionarmos aqui nome, não vamos sair daqui agora. Muitos. Então, de forma geral, a todo o pessoal que tem nos apoiado, família, amigos, não é? Muito obrigado mesmo pelo vosso apoio. O Fino Casa está lá disponível, né? Nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, né? TikTok, enfim, Fino Casa. E também agradecer a 100% Gospel, que é a minha produtora, pelo apoio, pelo suporte.
Malãs, família, estamos juntos. Muito obrigado a todos que estão estudando do outro lado, nos acompanhando. E, pá, poxa, né? Muito obrigado a todos no geral, por favor, família. Muito obrigado, entendam. Pode não mencionar nomes, mas agradeço realmente a todos pelo apoio que me têm prestado. Amém. Bye, bye. Bye, bye, tchau. Ele é quem sabe, Deus é quem sabe.